Graça e paz, meus amados. Estamos aqui na oportunidade, mais uma vez, diante do Senhor, de meditarmos em Sua palavra. Amém? E com isso podermos aprender mais do Senhor e conhecer mais o Senhor e Sua vontade para a nossa vida. Que Deus possa falar conosco nesta hora, nos trazendo entendimento e compreensão de Sua vontade em seu coração para nossas vidas. E para a nossa meditação, eu vou deixar aqui uns versículos que está na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, que diz assim, no capítulo 3, versículo 15: Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir razão da esperança que há em você. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Tremenda palavra, né, amados? Eu nem preciso trazer algo mais, porque ela por si só é completa e deixa bem claro para a gente, para o nosso entendimento, para o nosso conhecimento, aquilo que Deus quer nos falar. Amém? Então, olha o que o Senhor diz para nós nesta hora. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seus corações. Interessante pararmos e pensarmos nesse santifiquem Cristo como Senhor em seus corações, porque a palavra diz que de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. E a condição de termos Cristo em nosso coração, santificado, é reverenciá-lo como a sua palavra nos direciona, como a sua palavra nos mostra como devemos caminhar e como devemos proceder e como devemos ter em conduta aqui nessa terra. Não basta simplesmente só abrir a boca e falar assim: Jesus, eu te confesso como meu Senhor, eu te reconheço como Senhor e Salvador da minha vida e te recebo no meu coração. Não basta só isso. Nós precisamos santificar a Cristo em nosso coração, de forma que o quê? A nossa conduta, a nossa palavra, a nossa mente, pelos pensamentos, tudo em nós seja santo e reflita essa santidade diante de Deus, trazendo Cristo em nosso coração para que Deus nos reflita diante das pessoas e as pessoas possam desejar esse Cristo vivo que nós amamos, que nós confessamos em nossas vidas. Santifique Cristo em vossos corações como Senhor. E, ou seja, não basta só eu falar que Ele mora em meu coração e com minha boca falar que Ele é Senhor. Eu preciso tê-lo todo dia, todo instante como Senhor. E como assim? Eu preciso estar debaixo da orientação, da direção, da instrução e do conselho dEle para tudo na minha vida, principalmente nos mínimos detalhes. Eu preciso me habituar nos mínimos detalhes, depender do senhorio dEle, estar debaixo do senhorio dEle, para que nas grandes coisas eu consiga depender dEle, esperar a resposta dEle e viver na direção dEle. Ou seja, então viver Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, não bastam simplesmente só palavras saindo de nossa boca. Elas precisam ser ditas, mas precisa haver fé para essas palavras produzir o efeito que ela realmente vem para ser em nossas vidas, e ao mesmo tempo devemos ter uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Como refletir Cristo, como ter Cristo em nós se não for em santidade? Por isso ele está falando: santifique Cristo como Senhor em vossos corações. Precisamos nos atentar para isso, sabe, amados? Eu percebo que a igreja não dá esse entendimento para as pessoas que estão chegando na igreja, para as pessoas que se convertem. Que não basta simplesmente, como algumas igrejas acreditam e pregam e ensinam, que você simplesmente confessando Jesus como Senhor da sua vida, salvo para sempre. Não é assim, não é dessa forma. Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos desenvolver nossa salvação. Então a nossa salvação não é simplesmente só a palavra. Ela precisa da palavra, da fé e da ação, de santidade, de obediência à palavra do Senhor. Ele diz: estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão
da esperança que há em vocês. Como isso pode acontecer? Como nós podemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que nos questionar a respeito da nossa fé? Lendo a Bíblia e acreditando no que ela diz, no que ela nos ensina. Se nós não meditarmos na palavra, infelizmente nós não vamos conhecer a Deus, não vamos conhecer sua vontade, não vamos ter capacidade de falar de Deus, falar do seu reino, falar da sua justiça, falar do Senhor Jesus como Salvador, falar do Espírito Santo, falar do céu. Não temos como falar de nada a respeito disso. E o que eu não consigo entender é que pessoas que se convertem, elas ficam 5, 10, 15 anos e lê a Bíblia aleatoriamente e sem entendimento, e ler de vez em quando, esporadicamente. Sabe, amados, o Espírito Santo, ele tem a sua multiforma de ensino para cada um. Tem pessoas que falam, eu não consigo ler a Bíblia porque é assim, 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 assim. Não, vá ao Espírito Santo e ele vai te dar uma estratégia. Ele fez isso comigo. Alguns livros da Bíblia eu não tenho muita afinidade com ele, mas eu tenho que ler. Antigamente eu não gostava de genealogia, hoje eu amo ler genealogia. Mas por quê? Porque eu me rendi, me submeti e pedi, clamei ao Espírito Santo que ele me levasse a amar esses livros, me amasse a amar genealogia, me desse uma estratégia de leitura da Bíblia. Então eu, assim, por ano eu li 2, 3 Bíblias ao mesmo tempo. E leio aleatoriamente os livros, não leio de Gênesis, Apocalipse, começa a ordem cronológica, mas eu leio, porque assim a minha mente não vai perder tempo de um espaço para o outro. Por exemplo, eu vou pegar uma Bíblia aqui e vou ler ela, depois que eu ler ela todinha eu vou ler a outra. Não, eu leio 3 Bíblias ao mesmo tempo, livros diferentes. Quando eu terminei um, lá na segunda ou na terceira Bíblia eu já estou lendo ele de novo, e depois eu volto na outra de novo, ou seja, 3 vezes por ano, no mínimo, eu vou estar lendo aquele livro que eu já li primeiramente. Então, amados, está aqui, estejam preparados. Você quer estar preparado para responder a qualquer que te questionar a respeito da sua fé? Sabe quando que uma das formas somos questionados? Quando as pessoas olham para a luta que nós enfrentamos e ela fala assim, onde está teu Deus? O que você responde? O que você vai responder se você for questionado assim? Porque quando questiona onde está teu Deus, está questionando a tua fé. Ou seja, por que você está tendo fé nesse Deus se a sua vida continua desse jeito? Muitas pessoas se deixam se colocar na mesma posição da mulher de Jó. Ah, sua vida está aí desgraçada mesmo, sua vida está aí arrebentada. Amaldiçoa esse Deus aí, sai fora, vai seguir sua vida, vai ser feliz. E aí? O que você vai responder? Estejam preparados para responder a qualquer pessoa que lhe pedir razão da esperança que há em você, da fé que há em você. E aí? Você tem condição de responder sobre a fé que você professa hoje ter e na pessoa em quem você tem essa fé? Você foca essa fé, que é Cristo Jesus? Sinto muito em dizer neste vídeo, mas tem pessoas que não sabem falar nem a respeito de Jesus. Tem pessoas que só sabem dizer assim, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas não declara que ele está vivo, que ele ressuscitou ao terceiro dia, que às vezes nem consegue ter em memória isso. Versículo 16, ele diz, contudo façam isso com mansidão, respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Quando ele fala, contudo façam isso com mansidão, ou seja, quando você for responder, né, trazer resposta ao questionamento da sua fé, da sua esperança em Cristo, fazer com mansidão. Não fazer com ignorância, com brutalidade, com rispidez, não. Fazer com mansidão e com amor. Mas olha o que ele fala aqui, olha, com mansidão, respeitando, porque às vezes quem vai nos questionar, e geralmente isso acontece, é quem professa uma fé diferente da nossa fé.
Então nós precisamos responder com respeito, sem ferir a pessoa que nos questiona, sem magoar as pessoas que nos questionam, sem humilhar as pessoas que nos respondem. Porque nós não estamos acima nem melhor, nem somos melhores do que elas. Então ele fala com mansidão, com brandura, mas também com respeito. Ele fala conservando a boa consciência, ou seja, tendo consciência, uma boa consciência do ambiente, do momento, da situação, da circunstância. Mas tudo embasado na palavra, tudo com equilíbrio na palavra. De forma que os que falam molosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, aí que está. E somos questionados pela nossa esperança, fé em Cristo. Mas se você for questionado, você precisa ter essa boa consciência que sua vida está em Cristo. Nós precisamos ter essa boa consciência de que a nossa vida está em Cristo. E somos questionados porque sabemos que nossa vida está em Cristo. Porque é diferente as pessoas olhar e ouvirem ou saber que somos cristãos, mas em nossa consciência e coração nós não estamos andando com Cristo. Isso é sério, amados. Então quando ele fala que mansidão, com respeito, conservando a boa consciência, de forma que aqueles que nos questionam, porque estamos em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Bem-aventurado você e eu, nós somos, quando fomos perseguidos e humilhados por causa de Cristo, do nome de Cristo em nossas vidas. Então, se te caluniam porque você é cristão, se te questionam porque você tem a esperança em Cristo, porque você tem a fé em Cristo, porque você tem Cristo, se há calúnia contra você, você é bem-aventurado. Mas saiba com boa consciência todos esses princípios para que, ainda que você seja insultado, provocado, quando questionado, eles ainda vejam Cristo na sua vida. Mas Jesus Cristo irou ali no templo, na entrada do templo, diante dos mercadores? Sim! E é o único momento, bem claro, que Cristo demonstra ali a sua ira, mas ele estava fazendo aquilo ali, a ira dele se manifestou diante dos homens por zelo da casa de Deus. Mas ele é Cristo. No coração dele, no momento da ira, não entrou nada contra o homem, a não ser o amor. Mas o homem, ele não tem essa capacidade, se ele não tiver literalmente uma intimidade com o Senhor, para realmente responder desta forma, ainda que seja por zelo da casa do Senhor e das coisas do Senhor. Então, precisamos guardar o nosso coração, santificando Cristo nele como Senhor. Amém, amados? Versículo 17, ele diz assim: é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade do Senhor. Amados, muitos acreditam que certos tipos de sofrimentos que eles estão passando hoje está condicionado à vontade de Deus. Ele está falando assim, olha, é melhor sofrer por fazer o bem, isto é, se for da vontade do Senhor, você sofrer porque está fazendo bem. Porque nem sempre porque nós estamos fazendo bem, nós temos que sofrer, não. Tem muitas pessoas cristãs verdadeiramente, que são pessoas assim, íntegra na obra, fazendo bem. Eu não estou falando só no sentido de ação social, não, em todos os sentidos. E que às vezes ela está sofrendo e achando que isso é porque ela está fazendo a obra. Não pode ser assim, temos que ter o discernimento. E aqui está falando, se for da vontade do Senhor, você sofrer porque está fazendo bem, do que sofrer por estar fazendo mal. É o que ele está falando aqui. Porque Deus não fica devendo nada a ninguém, amados. Se eu estou sofrendo por estar fazendo bem, Deus vai me recompensar. Porque quando eu estou fazendo bem, eu estou refletindo Ele diante de quem eu estou fazendo esse bem. O problema é a pessoa sofrer porque está fazendo mal. E aí Deus intervir, se torna uma situação meio que delicada para isso acontecer. Porque Deus conhece o meu direito, conhece o seu, conhece o do diabo. Como ele sabe qual que é o direito dele diante da nossa vida contra as trevas.
Então ele diz para mim e para você assim, olha, é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. O que você tem feito? O bem ou o mal? Você está sofrendo por fazer o bem ou por fazer o mal? Por fazer o bem, você tem visto o agir de Deus em tua vida? Mas se estiver fazendo mal, você está descendo para o fundo do poço, sem ver o agir de Deus, não é verdade? Se você está fazendo mal e está sofrendo, mude sua conduta. Mas como assim fazer o mal? Mágoa no coração, ódio, falta de perdão, desejando mal para as pessoas, mentindo, sendo vingativa. Tem tantas quebras de princípio que levam a pessoa a sofrer, e a Bíblia nos mostra quais que são esses que podem ser os princípios ser quebrados, que pode nos levar a sofrer. E se há uma quebra de princípio do que a palavra nos direciona, como então Deus pode intervir? Quando eu obedeço a palavra, Deus intervém. E se eu estou fazendo bem, então, ainda que esteja sofrendo, Deus vai me recompensar. Meu galardão está no céu. Agora, se eu estou sofrendo por fazer o mal, nada eu estou acumulando no céu, e infelizmente na terra eu estou perdendo diante de Deus, diante dos homens, dando legalidade para o diabo. Precisamos tomar cuidado com a nossa conduta, amados. Se Cristo está sendo santificado como Senhor em nossos corações, nós sofremos por fazer o bem, glória a Deus por isso. Mas se estamos sofrendo por fazer o mal, onde Cristo está sendo santificado em nossos corações como Senhor? Porque Jesus não é, o Espírito Santo não é mal. Ele não pode fazer maldade com ninguém, por ninguém, para ninguém. E aí, como fica? Então, quando dizemos que somos cristãos e estamos fazendo o mal? Como fica então quando nos questionam a respeito da nossa esperança, se estamos fazendo mal ou estamos sofrendo mal? O que responder? Sabe, amado, essa palavra do versículo 15 ao 17, do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, é algo que nós temos muito para refletir. Se nós pegarmos do versículo 15 ao 17 aqui, tem muita coisa que nós podemos nos questionar a respeito da nossa conduta, de um versículo para o outro, de uma fase aqui do versículo para o outro, e nós podemos então descobrir muita coisa dentro de nós que esteja incorreta, não esteja íntegra diante do Senhor. Tem muita coisa para nós nos questionarmos nesse texto a respeito da nossa conduta. Mas acima de tudo, dentro desse texto santifique a Cristo como Senhor em seu coração. Amém? Que essa palavra desperte você, para você se autoanalisar, não se condenar, se acusar, se analisar de como você está caminhando em Cristo. Amém? Prega essa palavra comigo. Envie o link dessa mensagem para quem você sentir no coração de abençoar com esta mensagem. Se inscreva no nosso canal, clique no sininho lá para você estar recebendo comunicado das nossas mensagens. Amém? E vamos pregar o evangelho juntos. Que Deus continue nos abençoando. Fique na paz do Senhor em nome de Jesus.